Bem-vindos, colorados e coloradas! A partir de agora, este programa deixa de ser Tese Colorada para se chamar Teses Coloradas. Orgulhosamente, eu tenho o prazer de trazer aqui neste vlog meu querido amigo, meu colega de trabalho, meu ex-chefe e um cara que eu gosto muito, que entende muito do nosso Esporte Clube Internacional, Luiz Cordeiro. Eu só tenho que pedir uma desculpa para vocês, porque eu tive um pequeno problema no áudio, tá? Coisa de quem está começando ainda. Então a minha parte do programa ficou com o áudio meio zoado. A parte do Luiz, que é importante, está funcionando 100%. Peço desculpas e vamos lá escutar o que o Luiz tem para falar. Vamos pensar no que ele está falando, que é essa que é o objetivo deste programa. Prazer estar aqui, Carmelo, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte desse início de projeto teu, que tu tenha muito sucesso, e eu tenho certeza que vai ter. Enfim, Carmelo, como a gente conversava até antes de entrar no ar, o Inter está vivendo um momento de turbulência, né? Que a gente já sabia que ia acontecer. E poderia até ser um período muito mais difícil se não fosse o título do Gauchão. Poderia ser, o Roger poderia estar numa situação muito mais complicada. Mas a gente sabia que abril, maio, seria um período de muitas complicações, porque a tabela do Inter no Campeonato Brasileiro está exigindo muito da equipe, né? E os problemas em que a gente está encontrando são complexos, né? Não são de fácil solução. Então, dado o cenário, é claro que a gente fica na expectativa de que tudo se resolva da melhor maneira possível, mas a gente sempre tem que estar preparado para o pior. Ainda mais porque a gente é colorado dos anos 90, né? Do cimento do Beira-Rio, né? Não da cadeirinha, do cimento. Exatamente. Enfim. Exatamente. E me diga uma coisa, o Internacional vem enfrentando dificuldades que não vinha enfrentando ano passado quando tinha tempo para treinar. Perfeito. Agora não tem tempo para treinar. Tu acredita que esse é um dos grandes problemas que o Roger está enfrentando? Eu acho que é um problema, talvez o maior dos problemas, né? Porque é como eu te falei, né, anteriormente, a gente fala na redação quase todo dia, a única maneira, pelo menos é a minha visão, assim, a única maneira que a gente tem de equiparar, né, chegar perto de equipes como o Flamengo, como o Palmeiras, que tem muitos recursos, né, tanto em termos humanos, né, quanto financeiros, é com tempo e trabalho. Se a gente ficar dançando entre esses dois aspectos, não respeitando isso, a gente vai ficar muito mais longe, vai ficar muito mais complicado chegar num título grande, né? Olha quanto tempo a gente levou para chegar numa final de Gauchão nos últimos anos. Foi uma dificuldade. Por quê? Porque os trabalhos não continuavam. Sempre acontecia alguma coisa ou alguma eliminação que precipitava a saída de um treinador. Teve casos em que realmente não se tinha muito mais para onde ir que não fosse o desligamento do treinador, do Cudê ou do Mano, né? Que foram os mais recentes. Agora, nesse momento, a gente precisa entender o porquê que está ocorrendo essa turbulência, né? E tentar entender se o Roger tem a capacidade de trazer aquele Inter que a gente viu de 2024, né, para cá, e desse Inter que até começou bem a temporada e tal, e ganhou o Gauchão, e começou o Campeonato Brasileiro bem, com boas perspectivas, né? A gente tem que também entender os nossos limites, e a gente sempre discute muito isso, né, até onde o Inter pode chegar, né? Então a gente não pode achar que vai lutar contra o rebaixamento, mas também não pode achar que vai ser favorito ao título porque não tem material para isso. A gente tem que reconhecer isso, né? Mas dá para brigar, dá para chegar. De repente, dá para surpreender se for o caso.
Mas a gente precisa compreender que para o Inter, deste momento, talvez daqui a uns anos, ou daqui a 1 ou 2 temporadas a gente fale diferente, mas para o Inter deste momento, a gente precisa de tempo para treinar, a gente precisa de tempo para descanso, para poder performar bem. Porque o Inter, lembra, ele só funciona com corda esticada. Se não for assim, como é que vai ser? A gente não vai ganhar um jogo jogando o mínimo possível, fazendo menos esforço. Não é assim que funciona pra gente. Não nesse contexto, né? Não com o grupo que a gente tem, que não é tão desgraçado, mas também não é tão qualificado assim. Até pelo número de peças, né? Tu estima que a gente tenha, vamos lá, 10 jogadores que a gente possa dizer, não, são titulares, né? Eu até acredito que a gente tem um pouquinho mais, mas assim, são no máximo 12, 13, 14 jogadores, e aí tu tem que rodar o elenco inteiro, né? E aí fica muito complicado. Então, por mais que a gente tenha um padrão de jogo que a mim me agrada, né? Padrão de jogo de toque de bola, de manutenção da posse, a gente tem que respeitar algumas valências que o futebol exige, que é tempo de descanso, que é tempo de treino. O Inter é um time que hoje está completamente mapeado, ou seja, o padrão que o Roger colocou, ele está completamente monitorado. Tem a saída de 3 com o Fernando, as saídas com os laterais, né? Principalmente com o Bernabé, tudo isso está bloqueado. O Alan Patrick, todo mundo já sabe o que joga, então qualquer time que vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio ou fora, vai marcar o Alan Patrick. E ter somente o Alan Patrick como aquele jogador que precisa ser marcado do Inter é um problema. E é um indício de que o nosso grupo ele não é tão qualificado como a gente imagina que ele é, né? Então, são algumas questões que eu quero trazer para ti dentro daquilo que já ouvi dos teus vídeos e tal, mas que às vezes são questões que passam batido, muito por conta dessa necessidade de título, assim, né? A gente precisa para ontem de um título grande. Só que para chegar até lá demora um tempo. Perfeito. Do Inter de 2024, aquele que nos encantou. Perfeito. O que tu consegue enxergar hoje nesse Inter? Como eu te falei anteriormente, me agrada muito o padrão. O Roger tinha uma frase: se agarra ao esquema, né? E eu acho que isso... Deixa eu te interromper, por favor. Claro. Hoje não tem padrão, Inter. Na minha singelíssima opinião. Claro. Vê se tu concorda. Antigamente, o jogador se sentia puro de jogar, porque ele sabia o que os colegas iam atuar, onde eles iam atuar, em que pedaço, como jogar. Hoje, com esses 9 reservas, 10 reservas que a gente tem, com essa sequência de derrotas que a gente teve, a gente perdeu o padrão. Como é que faz? Então, talvez a palavra certa não seja padrão. Talvez não seja essa palavra. Mas nós temos um estilo de jogo. Tu vai concordar comigo que a gente é um time hoje de muito mais posse de bola. Como há um tempo atrás com o Odair nós éramos um time de transição, né? Se tu fores lembrar, se não me engano, com o Mano, quando ainda tínhamos o Maurício, nós éramos um time de muita velocidade no contra-ataque. Nós tínhamos isso com o Pedro Henrique, com o próprio Wanderson, né? Não que hoje nós não tenhamos jogadores de velocidade, nós temos. Mas a partir do estilo que o Roger colocou, nós somos um time de muito mais toque de bola, de circulação, de jogar em conjunto em setores do campo, né? Só que para resolver isso, quando o teu padrão, quando o teu estilo está monitorado, tu precisa de tempo para criar repertório. E eu consigo enxergar que o Roger está tentando isso. Só que ele está tentando isso de jogo para jogo. Não tem treino.
tem um ou dois treinos. Na base da conversa. É na conversa, é no vídeo. Que é um problema geral, é um problema que está disseminado em todo o futebol brasileiro, principalmente na Série A. Só que... Né? E principalmente entre os grandes. Só que o Palmeiras tem grupo, o Flamengo tem grupo. Não, sim, justamente. Mas já que a gente está falando em Palmeiras e Flamengo, o Flamengo corre o risco de não classificar para a Libertadores. Pra te ver, né? O troço é difícil. E acho até que o Flamengo está... Acho não. O Flamengo está patinando num grupo que é inferior ao do Inter. Pior. Né? Concordo. Claro, alguém vai nos ver, nos escutar e pensar assim, tá, mas Luiz, nós estamos falando de Inter. O que o Flamengo tá passando, tipo, dane-se. Realmente, dane-se. Não, mas é importante. Mas é bom a gente fazer essa linha de comparação para tentar entender o porquê que a gente está passando por esses problemas e como é que a gente pode sair disso. Eu acho que o Roger está tentando criar um repertório, só que tem pouco tempo para fazer isso. Tu tá jogando jogo atrás de jogo e parece que todos os jogos são importantes, e de fato são, mas em algum momento tu precisa, vamos dizer assim, o jogo contra o Botafogo ele foi rifado. O resultado foi horrível, ninguém gostou de tomar 4, né? Mas o jogo foi rifado e precisava ser, porque agora quinta-feira a gente precisa estar com o tanque cheio. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, não tem muito para onde sair. Tu criar repertório sem treino, hoje eu acho que esse é o maior desafio do Roger no momento. E dos jogadores. Né? E lembra, a gente está fazendo isso com desfalques. A gente não tem o grupo inteiramente à disposição. Tem gente que está fora e está fora por um bom tempo que faria diferença hoje. Né? Bruno Gomes, Gabriel Mercado. Claro, a gente já sabia que esses aí não iriam participar da primeira fase da Libertadores, mas estão fora. Gabriel Mercado, em várias circunstâncias que nós vimos ali, ou enxergamos falha do Rogel, do Vitor Gabriel, ele teria um comportamento diferente. Bem diferente. Ali. E isso faz diferença nesse contexto. Né? Um erro individual pode custar muita coisa. Né? E a gente tem tomado muito gol. A nossa zaga era conhecida por ser muito sólida. A gente tinha uma segurança que era passada, seja pela presença do Mercado, ou até mesmo pela presença do Rocher, que a gente falava hoje. Quer dizer, tu começa os próprios defensores já têm um outro tipo de imposição quando tu sabe que tu tem um goleiro de seleção uruguaia nas tuas costas. Sem dúvida. Sabe que ele vai te dar segurança. Né? Não que o Antony esteja fazendo um mau trabalho, não está. Mas em determinados momentos tu precisa desse estofo. Principalmente nesses momentos de turbulência. Né? Mas eu acho que esse é o desafio do Roger, é criar repertório num momento em que tu não tem tempo para treinar. E é muito difícil tu fazer isso. Né? Talvez, tomara que não, mas talvez a gente tenha que sofrer um pouquinho mais para passar dessa tempestade aí. Vamos fazer o seguinte. Tô te pagando um salário de 500 mil reais por mês. Com o que tu tem aí, tu vai ter que resolver. O que tu faria o jogo lá no Uruguai? Olha, eu ouvi algumas ideias que o Roger deveria, de repente, usar o Wesley como centroavante de referência, né? Que talvez ele possa entrar de novo com 3 volantes, como entrou lá em Medellín, né? Bruno Henrique, Thiago Maia e Fernando. Eu acho que é um jogo em que o Inter tem que mostrar a que veio. É um jogo que a gente precisa mandar a mensagem assim, olha, o que a gente quer daqui? O que a gente quer dessa Libertadores? A gente quer classificar ou não? Sabe? A gente tem que ter postura de Libertadores, que é o que faltou, por exemplo, até no jogo contra o Nacional no Beira-Rio. Faltou isso. A gente entrou muito desatento, muito talvez naquela sensação de que o Nacional tá fragilizado, porque tá com um técnico novo e tal, então as coisas vão acontecer naturalmente. E não aconteceram. A gente viu o jogo que foi, o sufoco que foi para
para fazer 3 gols. Então eu acho que passa muito pela postura, mas assim, em termos de mexida de time, eu acho que eu manteria o Luka na frente, deixaria o Wesley onde ele rende mais, que é ali na ponta esquerda, né? Se a gente tiver alguma novidade, alguém voltando do departamento médico, que se fala que o Borré pode voltar, que pode de repente jogar 45 minutos, talvez a gente possa repensar isso. Mas hoje, com o que a gente tem de certeza, eu apostaria basicamente no mesmo time que jogou contra o Atlético Nacional. Talvez com alguma modificação, talvez pensando no Tabata no lugar do Bruno Henrique, né? Porque é um jogo que a gente precisa de agressividade, a gente não pode abrir mão disso, né? E a defesa do Nacional é uma defesa que tem muita força física. Se a gente jogar o Wesley aos leões ali, ele vai ter que jogar de costas, não está acostumado com isso. Acho que não teve muito tempo para treinar essa possibilidade. Então, acho que não é o momento da gente, vamos dizer assim, inventar. Acho que a gente tem que simplificar. Perfeito. Né? Deixar tudo naquilo que a gente conhece do terreno, sabe? Eu conheço que o Wesley vai render ali, o Luka vai tentar fazer o melhor dele ali na frente, vai trombar, né? Enfim, eu simplificaria se fosse o Roger. Provavelmente a gente vai ter um jogo lá de contra-ataque, que o adversário precisa vencer também. Qual postura tu gostaria do Inter lá? Dos últimos jogos, um pouco mais atrás, para aproveitar o ataque? Ou aquele de 2024, pressionava o adversário no seu campo? Eu não sei se o Inter está com o tanque tão cheio para pressionar. A gente precisa considerar isso. É muito legal ver o time pressionando desde o início, né? Lutando por cada gomo da bola. Isso é muito legal. A Libertadores exige isso. Mas a gente tem que ver se a gente tem condições de fazer. Eu acho que hoje a gente não tem. Mas também não significa que a gente tenha que jogar com a bunda lá atrás. Porque a gente precisa vencer. Sem dúvida. No mínimo, a gente precisaria do empate. No mínimo. Né? Mas se vier uma vitória, já é uma vitória que vai te trazer outras coisas, né? Confiança. Né? Vai dar uma estabilizada no ambiente. Né? E se tu construires uma vitória sem sofrer gols, melhor ainda. Perfeito. Né? Porque aí tu recupera um setor que estava sendo muito massacrado nas últimas semanas, né? A postura ela tem que ser... Eu até gostaria de ver o Inter estudando os primeiros 10, 15 minutos para ver como é que vai ser a pressão do Parque Central e aí depois tentando amordaçar o adversário. E aí sim, jogando no espaço, com inteligência, jogando em velocidade, porque como tu dissesse, o Nacional precisa do resultado. Se ele quiser ir longe, ele precisa vencer. Então ele vai ter que se abrir, né? Então, tu jogando com inteligência, com a mesma inteligência que nos deu a vitória parcial contra o Corinthians. Sem a necessidade de sofrer um gol para acordar. Perfeito. Né? Perfeito. Né? É essa postura que eu imagino do Inter. Que em 2024 a gente tinha pressão na saída, a gente tinha toque de bola, só que essencialmente o que eu mais gostava e gosto desse Inter do Roger é um time que consegue se amoldar ao adversário. Isso a gente meio que perdeu. Não sei se por excesso de jogos, pouco descanso, talvez seja um combo de coisas, né? Desfalques, né? Mas eu queria ver essa característica de volta ao Inter, um time que se amolda ao adversário e a partir daí começa a aproveitar espaços e se aproveitar. Né? Só que se aproveitar significa dizer ser efetivo na frente, e isso tem faltado. Perfeito. Né? Perfeito. Luiz, para encerrar.
Agora tu deixa o cargo de técnico e pega de presidente do Inter. A janela está se aproximando. Quantos e em quais funções tu contrataria na janela do jogador? Olha, vamos lá. Eu acho que o Inter precisa, sim, talvez, de uns 4 ou 5 jogadores. Não sei se vai chegar a tanto. Lateral direito, sem dúvida. Que o Bruno Gomes é só final do segundo semestre. Ou seja, talvez nem volte esse ano. Nós precisamos de um outro zagueiro, porque a gente vai perder alguém. E muito provavelmente vai ser o Vitão, né? Então a gente vai precisar de um outro zagueiro. Exato. Exatamente. Tomara que não vá, né? Mas enfim. Tomara. Um lateral, um zagueiro. Nós precisamos de um camisa 8. E de preferência alguém que tenha jovialidade. Vitalidade. Dinâmica. Até eu te falava, eu sentia muita falta do Maurício. Porque tem 2 valências do Maurício que me agradam muito. Velocidade e chute a gol. Que isso a gente não tem hoje. E pisar na área. Dentro da área. Sabe? Dentro da área. Dentro da área. Sabe? Então a gente precisa desse atleta. São 3. Um centroavante. Um camisa 9. 9. Tu quer o Aipim? Hoje mudou um pouquinho, né? Não é mais o Aipim, né? O Aipim, os Aipins que existem por aí são os que se movimentam, mas querendo ou não, eles têm a característica do pivô, eles conseguem fazer a parede, eles conseguem tabelar e ao mesmo tempo conseguem se deslocar quando a jogada se oferece para isso. Tem faltado isso no Valência, né? O Borré também não consegue desempenhar tão bem assim, embora eu ache mais centroavante dos 2, mas a gente precisa de alguém que tenha força física, mas ao mesmo tempo alguma qualidade para concluir. E seja matador, né? Seja matador, aquele cara que tá ali todo o tempo para botar a bola para dentro. Não interessa se vai ser bonito, se vai ser feio o gol. Ele tá ali para botar para dentro. Que o cara que vai preocupar a defesa adversária, sabe? Porque se a gente não tiver alguém que faça gol, a gente não vai muito longe em qualquer campeonato. Né? Não é na Libertadores. É em qualquer campeonato. A gente precisa ter alguém com capacidade para fazer gols. E hoje a gente não tem. Irmão, muito obrigado. E aí, muito obrigado pela... Pode terminar? Não, eu acho que eu fechei os 5, né? O centroavante, o 8, o lateral, o zagueiro. Isso. E olha, talvez algum outro meia, talvez. Mas aí uma aposta eu faria. Para fechar 5. Um 8, assim. Pode ser. Um segundo volante. Volante que chega. Isso. E só pelos números a gente já vê que o grupo não é tão maravilhoso como alguns pensaram no começo. Não, e assim, a gente tá falando de uma direção que acertou bastante, viu? É do acertou jogo. Bastante. É do jogo acertar e errar. Claro, é do jogo, não vai acertar todas. Ainda mais quando tu contrata só jogador que tá livre no mercado. Exatamente. Quer dizer, a gente tá com o pires na mão, a gente não tem grana para competir. Muitas vezes a gente meio que serve de olheiro para outros clubes, a gente vai atrás, acha o jogador, quando vê aparece Palmeiras e Flamengo interessados. É assim, o mercado é esse, né? Mas... Irmão, muito obrigado por fazer esse programa junto comigo. Deixa as tuas últimas palavras aí. Carmelo, obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes e que tu tenha muito sucesso no teu canal, tá? Voltará. Estamos sempre aí. Voltará. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Até a próxima. Valeu, querido. Até a próxima. Valeu.